Oi, gente, oi, oitavo ano, né? Vamos passar um tempinho longe, né? Mas daqui a pouco a gente volta a se encontrar. Mas enquanto isso, a gente tem uma comunicação aqui, tá? Gente, vamos revisar o que é que já aconteceu, o que é que já passou nas nossas aulas, né? Vamos lá, primeiro. A gente começou a estudar a população mundial. A gente viu que China e Índia são os grandes países, né? Lotados de gente. A gente pensa em China, eu sei que vocês vão lembrar imediatamente do vírus, né? Vocês lembraram isso na sala muitas vezes. Mas é por isso que você tem uma propagação fácil de um vírus, né, gente? É um país com a população imensa, né? Então fica fácil. Tá falando de população, a gente vai ter que lembrar alguns conceitos. Vamos devagarzinho. Primeiro, população absoluta, que seria a população total, nome absoluto, ou seja, quantas pessoas moram naquele lugar, naquela localidade, seja um estado, um país, o que seja, um bairro, o que seja, tá? Então a gente também tem densidade demográfica. Densidade demográfica tem a ver, toda vez que eu falar a palavra demografia, eu estou falando de população. Isso é um cálculo de quantas pessoas cabem em um metro quadrado. Quantas pessoas ocupam aquele metro quadrado. Se eu tiver um lugar bem povoado, bem distribuído, eu vou ter uma densidade demográfica aí regular. Se não, eu vou ter uma baixa ou vou ter uma alta. E falando de povoado e populoso, duas palavras parecidas que andam juntos e confundem muitas cabeças por aí, tá? Populoso tem a ver com população absoluta. Então, o lugar tem muita gente morando, é populoso. Muita gente que nem o Brasil é populoso, que nem a China, que nem a Índia, que nem a Indonésia, que nem os Estados Unidos. Populoso. Ok. Como é que está distribuída essa população? Tem muita gente morando em um canto só? Ok, então não é bem povoado. O nosso caso, Brasil, muita gente na região sudeste, pouca gente na região norte. Então a densidade demográfica do norte é baixa, porque tem pouca gente morando lá, e a densidade demográfica do sudeste é alta, porque eu tenho muita gente morando nessa região. O Brasil não é um país que a população está bem dividida, logo não é um país povoado. Solamente um país populoso. Ok, gente? Vamos seguir aí com os nossos assuntos. Eu quero que vocês lembrem termos como taxa de mortalidade infantil. Mortalidade, né? O número de mortos que tem na região, né? Esse número é sempre calculado por 1000 e ele é dito a partir do ano. Ou seja, quantas pessoas morreram em Aracaju ou em Socorro no ano de 2019? Eu vou ter a taxa de mortalidade. Se eu estiver falando de mortalidade infantil, eu estou falando das crianças que não completaram um ano de idade, né? E morreram. Então eu tenho essa taxa de mortalidade infantil. Funciona da mesma forma. Ela é calculada por 1000 dentro de um lugar e eu tenho que dizer o ano. Taxa de natalidade, o contrário, gente. Natalidade, Natal, né? Natal é nascimento, é quantas pessoas nascem naquela região, né? E aí eu também tenho outro termo chamado expectativa de vida ou esperança de vida, que é a média que as pessoas vivem em um lugar. Para que eu quero saber essas coisas? Para ter ideia de como é a população de um lugar e o que é que vai acontecer com a população daqui a 50 a 100 anos, tá? Só taxa de natalidade e mortalidade serve? Não. Tem migração e imigração também. Calma, segura aí. Tem os fluxos migratórios. Gente, isso tudo eu coloco, represento onde? Representa uma pirâmide etária, tá? Etária, idade, né? E aí eu tenho o quê? A idade, a média da idade, se são jovens, se são adultos ou se são idosos, homens e mulheres. Essas informações que eu tenho na pirâmide, tá? Se eu tenho uma pirâmide regularzinha, com a base, né, tranquila, com meio ok, com topo bem estreitinho, tudo bem. A, a economia vai andar?
população economicamente ativa, a pé, tá tranquila. Se eu inverter isso, se eu, por exemplo, tiver uma base já estreita, danou-se ali, tá? Aquele país vai ter um problema com a economia daqui a pouco. Quem tem esse tipo de pirâmide são os países centrais, ou seja, os países ricos, que aí tem que se virar para ter a mão de obra no futuro. Tudo bem, gente? Tá? E aí vamos seguir para emigração e imigração. Fluxo migratório, né, gente? Então, emigração, quantas pessoas saíram daquele lugar, imigração, quantas pessoas entraram naquele lugar. A gente estudou isso, lembra que a gente teve uma palestra, ela acabou falando sobre fluxo migratório, né, provocado pela guerra da Síria lá na Turquia. E aí a gente entra em outra questão que é os refugiados, é quem saiu do seu lugar de origem e foi para um outro porque estava correndo da guerra, porque teve um desastre natural, tá? Isso é diferente de foragido, viu? Foragido é quem está correndo da justiça. Não tem nada a ver com refugiado. Né, gente? Estou também, nesses momentos, sobre as regiões polares. Vocês lembram disso? Lembram, né? Eu falei do continente Antártida, né, que é um continente de gelo, coberto de gelo. É tudo gelo? Não, gente, é um continente, tem o solo lá embaixo do gelo, tá? Tem terra ali embaixo. E esse continente, claro, é coberto de gelo. Está numa região fria do nosso globo, mas há exploração, né? Então, vários países estão ali em volta daquele continente para ver se descobrem fontes energéticas, recursos minerais, né, naturais que possam sair daquele lugar. Tem população? Tem população, sim, população sazonal. Fica um período, né, do ano, ficam lá. O inverno eles não conseguem ficar porque é muito frio, mas um período eles ficam lá, os cientistas, para pesquisar aquela região. Com relação à pesquisa e exploração, lembra o Tratado da Antártida, né? Não dá para todo mundo chegar e explorar, não. Teve que organizar o continente, né? É como se fosse uma partilha daquele continente. Quando a gente fala de Ártico, né? A gente está falando de um oceano congelado. Se eu falar de Antártida, estou falando do continente, tá bom? Por fim, nós estudamos a exploração do continente americano. Oitavo ano, bem-vindo à América, porque vocês vão ouvir essa palavra até o resto do ano. Né? Nós adentramos o assunto, nós vamos explorar ele ainda mais. Conversamos um pouquinho sobre as civilizações pré-colombianas, né? Astecas, Incas e Maias, que eram extremamente inteligentes, dominavam da arquitetura, de engenharia, de medicina, que a gente não tem noção, né? Como civilizações há mais de 500 anos atrás já dominavam essas coisas. Tá? Quando o europeu chegou aqui, aquele negócio desandou, né? Que começou os conflitos e muitas dessas populações foram dizimadas, né? E aí daqui a pouco a gente vai estudar mais profundamente o continente americano. Tá bom, gente? Por enquanto é só, daqui a pouco eu encontro vocês de novo. Até já.